E aí, pessoal? Bom, nessa apresentação aqui a gente vai passar pela parte técnica de como foi o desenvolvimento do ChatEdu, tá? Então, começando pelo back-end, a gente teve algumas tecnologias que foram utilizadas, né? A linguagem foi Python, o framework que a gente utilizou foi o FastAPI, e aí para banco de dados a gente utilizou o PostgreSQL como banco de dados relacional, que é o nosso banco principal, o ChromaDB como o nosso banco de dados vetorial para utilizar para fazer o RAG, e o Google Drive que funcionou como o nosso storage, né? Assim como o S3 de Bucket S3 da AWS, enfim. O Cloud e o Olama foi o nosso LLM, né? O Olama, na verdade, a gente utilizou o Olama, o provedor, né? E dentro do Olama tem vários LLMs que pode ser utilizado de forma gratuita. Então, o Cloud, de fato, é um LLM e o Olama é um provedor que a gente pode escolher outros LLMs lá de forma gratuita, tá? Mas todo o desenvolvimento foi feito com base na Cloud. Então, a gente tem umas respostas melhores. No front-end, a gente utilizou o JavaScript, o Vite, que é um framework, é uma biblioteca ali de gerenciador de rotas, enfim, eh, tem alguns pontos lá, né? Além de utilizar com React. E para tudo isso, a gente utilizou o Git. Para todo esse versionamento do código, a gente foi utilizando o Git, tá? Bom, a infra ficou pela parte do GitHub, porque a gente utilizou o CI e CD. A Vercel foi onde a gente fez o deploy do front-end. O Docker, a gente estava containerizando o nosso back-end para poder enviar para a Azure, tá? Então, mais para frente eu vou mostrar um pouco dessa pipeline de como foi que funcionou. Aqui está a pipeline do back-end. Basicamente, a gente fazia um push, né, a gente comitava para o GitHub. Toda vez que gerava um commit, ele ia esse arquivo deploy.yml, né, o YML. E dentro desse YML, ele gerava uma imagem Docker a partir de um Dockerfile que a gente tava e mandava para Azure, que é o nosso container registry, né? Então, a partir desse container registry, a gente tinha outro serviço lá, que era o Web Service, que pegava esse container e executava a aplicação. Então, a gente conseguia deixar o nosso back-end lá no ar, né? A partir desse Dockerfile. Então, toda vez que a gente tinha um commit, essa pipeline era sempre executada. Já na parte do front-end é mais tranquilo, né? Como foi feito pela versão, então é só você linkar o GitHub que você consegue ter esse deploy automático lá, né? Vai ter tranquilo também de fazer esse deploy. E a nossa ferramenta de gestão, a gente utilizou o Trello, né? A gente fazia nossas é, reuniões semanais e definia que cada um ia ficar com qualquer coisa. E lá a gente definia os pontos e a partir disso era possível fazer lá os nossos diagramas lá para ver como é que estava a sprint, enfim. Bom, o nosso código, como eu tinha falado antes, o versionamento de código ficou por conta do Git, do GitHub, tanto o front-end quanto o back-end, tá? E aí, com isso, com todas essas ferramentas e tecnologia, a gente conseguiu com êxito executar o projeto, que é o nosso Chat Edu, que é um chatbot educacional, e tem várias funcionalidades que aí vai ficar para a apresentação do pitch.